Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe por aqui, mais uma vez retornando semanalmente, né? Para quem quer acompanhar os vídeos diários, nós temos lá o canal Olho nos Dividendos. E que semana, né? A semana dos mega dividendos. BB Seguros iniciou a largada, né? Deu início à largada lá na segunda-feira. Depois Vale e Banco do Brasil no mesmo dia. Ontem nós tivemos Irani e Engie propondo proventos, né? Então nós vamos detalhar isso. Inclusive hoje também foi dia de pagamento, né? Não só anúncio, mas hoje também foi dia de pagamento da ISA Brasil, ISA Energia, tá? Então vamos começar falando também do comportamento do mercado hoje. Hoje com queda, né? Mas nós tivemos, por exemplo, Vale mantendo sua trajetória de alta, batendo quase os seus 58 no pré-fechamento. Banco do Brasil no pré-fechamento 27,95, BB Seguros no pré-fechamento 37,11, Engie Brasil, pré-fechamento nos 36,76, Irani nos 7,10 e Caixa Seguridade nos 15,61. São alguns dos destaques que eu trouxe para o vídeo de hoje. Ativos, né, que nós iremos mencionar, tem ativos em quedas também, tá, que pode nos dar leque de oportunidade nos próximos meses. Vamos começar falando dos dividendos da BB Seguridade, tá? Nos R$ 37, ela anunciou e foi uma correria, né? O papel quase chegou nos 40, agora deu uma desidratada nessa alta, então é 2,30 por ação, que pode ter ainda correção pensando até na taxa Selic, né? Até a data de pagamento, que será lá em março, exatamente no dia 6 de março será a data de pagamento, e a data, né, de base era no dia 20, ou seja, ontem, tá? Então, hoje já passa a negociar com data X, por isso a queda no papel e, né, o pagamento no dia 6 de março. Então, foi uma correria em boa parte do mercado atrás do papel, que saiu, né, recentemente dos R$ 33 em junho de 24, agosto, outubro ali de 24, dos 32, 33, R$ 34, até bater os 40. Agora, essa leve correção hoje pela Datacom, então um ativo que entregou muito dividendo já nesse início de 2025 para o seu acionista, não decepcionando o seu acionista. Banco do Brasil, virando a chavinha, que é um dos, né, ativos bem interessantes da carteira nesse ano até de 2025, deu uma leve recuada, né? Mas se você pegar de janeiro, exatamente de 13 de janeiro até agora, no pico ali, dia 17 de fevereiro, o ativo subiu, né, ali em pregões consecutivos, algo no conjunto de 20%, tá? E também teve anúncio de proventos, 0,42 dará o valor líquido, né, desse anúncio, depois você diluir ali os 15% de imposto, sendo 0,13 de dividendos, 0,34 de juros sobre capital próprio complementar, e também foram divulgados aí os 8 anúncios de proventos referente ao ano de 2025 em relação a datas, tá? Não temos valores ainda, mas já temos datas. E, né, em relação a esse provento último divulgado, terá como data de pagamento dia 20 de março, também março sendo o mês do pagamento até agora de proventos, né? E a Datacom também no dia 11. Vamos falar desse calendário de Banco do Brasil, depois nós falamos dos resultados, tá, de Banco do Brasil. Nós teremos, né, aí, obviamente, uma redução na distribuição do lucro líquido proposto, né, em percentual, entre 40% a 45%. Era sonhado e almejado para 2025 que esse número pudesse chegar aí a no mínimo 50%. Então o mercado pode dar uma recuada no papel, né, dar uma batida no papel, como eu costumo dizer, em relação a isso, né, em relação a expectativas frustradas com o Banco do Brasil em 2025. Serão 8 anúncios, né? O primeiro deles eu já falei, que ocorrerá a data base no dia 11 de março, e depois, né, depois tem outro anúncio que deve acontecer lá em maio, né, também referente ao primeiro trimestre, com Datacom no dia 2 de junho, esse com um pagamento complementar. Então, nós teremos lá em maio 2 anúncios em maio, pensando no pagamento em junho. Então, dá tempo de se posicionar caso ocorra boas quedas, tá? Agora, pensando nos resultados, o que foi projetado, por exemplo, foi projetado o crescimento na carteira de crédito para o ano de 2024 entre 8% a 12%. E Banco do Brasil entregou 11,7%, né? Praticamente
próximo dos 12%, ou seja, dentro da realidade. Parte disso, né, veio das empresas, né, pessoa jurídica ali cresceu 15% superior ao que era esperado entre 7 a 11%, ou seja, foi superior ao que era esperado pela diretoria do Banco do Brasil, o crescimento da carteira de crédito no ramo de empresas, tá? Quem ficou ali um pouco neutro foi pessoas físicas e agronegócio. Só que para pessoas físicas em 2025, isso daqui pode aumentar muito o crédito disponibilizado, porque se o governo Lula decidir, né, que uma das medidas é dar crédito por bancos públicos à pessoa física, isso pode acontecer, tá? Então vamos acompanhar de perto. Em relação à inadimplência, né, o volume ali, PCLD ampliado, caso tenha uma grande inadimplência, foi, né, almejado entre 34 a 37 bilhões em 2024 e ficou ali em 35,7, ou seja, um número dentro do que era planejado, até dentro da casinha, tá? Em relação a lucro líquido, era esperado 37 a 40 bilhões, entregou 37,9 bilhões em relação ao que era almejado. O cenário perfeito, 40 bilhões de lucro, né? Aí é a continuidade daquele crescimento forte entre 22 e 23. Porém, nada mal, tá? Para o ano de 2024, que também foi, de certa forma, desafiador, tá? Para Banco do Brasil também. Mas foi um excelente ano pensando em proventos e entrega, tá? Em relação ao que ligou o sinal amarelo no mercado em relação ao Banco do Brasil, foi na inadimplência de 90 dias do segmento de agronegócio, né, que saiu de 0,96% no mês de dezembro de 23 para 2,45% em dezembro de 2024. Porém, boa parte desses empréstimos possuem cobertura pensando no médio e longo prazo. Ontem eu coloquei lá um vídeo no canal O Olho nos Dividendos que falava sobre a MP, né? Aliás, uma medida de suspensão do governo, tá? Então, hoje, o que o governo decidiu fazer através do presidente? Editar uma MP para não ter, né, o fim pelo menos, do Plano Safra, tá? Enquanto não for aprovado o orçamento do governo para 2025, o que era pensado? Né? O fim, por enquanto, do Plano Safra para os grandes agricultores, tá? Seria mantido apenas para os agricultores familiares. Porém, vão fazer aqui uma manobra, né, entre aspas, dando como crédito extra de 4 bilhões para destravar o Plano Safra, tá? Isso pode pesar muito para o governo em relação, né, aí nos preços do supermercado. Agora vamos mudar a chave para a Vale, né? Vale nos 57,83, 0,16 de alta hoje, porém alta saindo dos 54 aliás, para os 56 ontem, né? Então o mercado faltou ação também, correria atrás do papel. O que chamou a atenção do mercado é a alta no minério de ferro recente, né? Uma certa recuperação, leve, mais uma recuperação, e também o resultado da Vale, que era esperado ali um resultado até pior do que aconteceu, não foi tão ruim. Em dólar, receita líquida de vendas ficou em 38 bilhões, uma queda de 9%. Houve um aumento nos custos totais, tá? Sem considerar ainda Brumadinho e as barragens, e né, há um aumento também na dívida líquida na ordem de 10%, 10 bilhões de dólares é o endividamento, 10 bilhões,4, né, versus 9 bilhões em relação a 2023. E né, o lucro teve uma queda, né, atribuída à proforma na casa de 3%, 7 bilhões versus 8 bilhões, 7 bilhões, né, ponto 700 milhões de dólares versus 8 bilhões lá no ano de 2023. Então, um ano até que razoavelmente bom. Houve, né, uma queda no fluxo de caixa livre, porém é um ano razoavelmente bom. O que chamou a atenção também do mercado foi o dividendo proposto, né, 2,14 por ação em dividendo bruto, no valor de 2,14 por ação, com Datacom, né, aí Datacom, dia 7 de março, mais uma vez, março sendo um mês marcado aí, né, por eventos relacionados a proventos, sem data ainda de pagamento, e também o 0,52 por ação, né, o juros sobre capital próprio, tendo agora, né, aí data para pagamento no dia 14 de março, tá? Então,
mais um evento relacionado a proventos, dessa vez com a Vale. Um outro ativo do segmento aí de commodities brasileiro, bem importante para o segmento, é a Gerdau, né, a Goal 4 Holding, que chegou a negociar há tão pouco tempo nos 11, quase 12 reais, agora nos 8,95. Eu fiz uma leve compra recentemente e eu estou com o leque aberto para novas compras, tá? Claro, a preços menores, chegarem nos 8,70 já começa aportes maiores em Goal 4, tá? 8,95 foi o fechamento, o pré-fechamento de hoje. Houve a divulgação dos resultados e houve a divulgação de novos dividendos. 0,10 por ação, aquele dividendo trimestral, o que equivale a 203 milhões da Hold, né, o pagamento acontecendo também em março, dia 14 de março, com data no dia 5 de março, tá? Em relação a Irani, 7,21 foi o pré-fechamento de hoje, e o que também se destaca, tá, é a proposta em proventos, proposta de 0,31 adicional referente ao ano todo de 2024, mais 0,04, né, aí também correspondente ao quarto trimestre de 2024, tá? Porque foi mantido, por mais que o endividamento, dívida líquida sobre EBITDA ficou acima das 2 vezes, ainda não é 2 vezes e meio, tá? Então, ainda há aquele adicional de 25% do lucro que sobrou, né, proposto ao acionista. E uma outra informação de bem importância ao investidor de Irani é a recompra de ações que está acontecendo. Foram recompradas só nos 4 últimos meses de 2024, ou seja, 4 trimestre, 2 milhões e 400 milhões de ações, né, no programa de recompra de ações, no preço médio de 7,33. Hoje o papel negocia abaixo disso, nós acabamos de falar em relação, né, sobre esse preço. E, né, esse programa de recompra de ações, para mim, ele demonstra que a companhia está pensando agora no médio e longo prazo em relação ao que o projeto, e também, né, você deveria estar atento a isso. Em relação ao ano de 2024, ele só não foi um absurdo de ruim na Irani pelo reconhecimento, né, em créditos do governo de Santa Catarina com a Irani, tá? Então, houve lá no quarto trimestre uma divulgação de fato relevante sobre um volume de mais de 100 milhões em crédito de impostos que a Irani tem direito aí, né, a reaver. Então, isso já foi colocado na demonstração de resultados e foi o que salvou, na minha visão, o resultado de 2024. Por exemplo, receita líquida praticamente igual, tá? 2%. Então, por mais que ela faturou mais, né, houve mais vendas no mercado externo, para o mercado externo, aliás, em 12% no ano, porém, né, se você olhar aqui outros fatores, indo diretamente para margem bruta, você teria uma queda se considerando lá ao mesmo período de 2023. Olhando o lucro líquido, 186 milhões praticamente foi o que foi revisto, né, aí de crédito contábil em relação ao governo de Santa Catarina. E o total, 304 milhões, tá? Por mais que houve esse reconhecimento, ainda foi 20% inferior, né, 20% inferior aos 383 milhões de 2023, tá? Com uma margem líquida fechada no ano de um pouco mais de 18%, uma queda de 5 pontos versus 24% em relação a 2023, com o endividamento subindo cerca de 5% em relação a 2023, fechando, né, num fator de 2,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, dando espaço ainda para proventos, tá? Então, é proposto aí esse volume de proventos. Vamos acompanhar as datas e também a aprovação com atualização aqui semanal no canal O Gerador de Riqueza e com atualização diária lá no canal Olho nos Dividendos. Sugiro que visite. Sobre Engie Brasil, nos 36, vamos falar do que foi proposto também. Foi proposto 715 milhões em proventos, sendo 0,87 por ação, sem ainda data, né, data de corte e nem data também de pagamento. Por quê? Isso aqui ainda vai ter votação no Conselho. A Engie Brasil, ultimamente, né, tem passado por esse tipo de fase, né, no qual o ativo ele deixa em aberto ali o volume e também as datas, tá? Agora, sobre os dados, para mim não foi aquele ano excelente,
Um dado, né, aí do ano de ENG Brasil é que a entrada de operação de alguns eventos, né, de alguns projetos, pode trazer aí para 2025, por mais que não foi vendida ainda, essa energia pode trazer um grande resultado, talvez, para 2025. Vamos começar falando da receita. A receita praticamente igual, né, 4% superior, 20 bilhões, aliás, 11 bilhões versus 10 bilhões em 2023. Um lucro líquido aí na casa de 4,3 bilhões versus 3,4 bilhões, 25% superior. Porém, né, um lucro líquido ajustado de 3,37 bilhões versus 3,42 bilhões, uma queda de 1,4% em relação a 2023. E um ROI na casa de 27% fechado no ano versus 34%, uma queda de 7,9% em relação a 2023, com um retorno sobre o capital investido na casa de 17%, tá? Versus 20% lá no ano de 2023, e uma dívida líquida 5 bilhões superior, né? 20,12 bilhões versus 15 bilhões lá no ano de 2023, 31% superior, tá? Aqui, o que foi a boa notícia na minha avaliação desse balanço? Você tem aqui, né, a produção bruta de energia em megawatts médios de 6,17 versus 4,9, 23% superior ao mesmo período de 2023. Porém, né, você tem uma venda praticamente igual, né, 0,4%, e um preço inferior a 2023. Então, quem sabe agora em 2025 ela consiga, né, tirar esse gargalo e consiga vender mais essa energia a um preço até mais atrativo. Mas, pessoal, esse é o vídeo, um vídeo um pouco mais extenso, cansativo de fazer, mas que dá muito prazer em fazer, né? Ali a atualização dos ativos que nós temos em carteira e vamos aprendendo com relação à evolução desses ativos. No mais, o vídeo não representa uma recomendação de vendas dos ativos citados. Comente aqui a sua avaliação sobre os ativos, se você está comprando, se você está otimista, pessimista. E, por último, né, não deixe de se inscrever, compartilhar para alcançarmos mais investidores. Desejo a todos bons aportes e também se inscreva no outro canal Olho nos Dividendos. Até o próximo. Valeu demais!